Então, pessoal, nós estávamos falando íamos começar a falar da estrutura do balanço de pagamentos. Mas antes, eu realcei a vocês que o balanço de pagamento vai registrar todas as transações entre residentes e não residentes e que nessas transações pode, na grande maioria das vezes ocorre, né, a entrada de ativos de reserva no país ou saída de ativos de reserva, que são os meios como são realizadas essas transações, os meios de pagamento internacionais. Esses meios de pagamentos internacionais são compostos, primeiro, de moeda estrangeira, ou se você quiser, você pode falar em haveres de curto prazo no exterior, certo? Esses haveres de curto prazo no exterior, eles englobam tanto a moeda estrangeira como títulos de altíssima liquidez no exterior, que seriam, por exemplo, os títulos que são aplicados no Tesouro Nacional Americano, tá? Então, mas se quiser também, você pode falar moedas estrangeiras e incluir esses ativos depois em outros ativos de reserva. Aí eu falei em ouro monetário. O ouro monetário é o ouro que está em poder do Banco Central, aquele que a gente não vê. Se a gente estiver vendo, não é meio de pagamento internacional. O outro é as reservas junto ao FMI. Vou colocar aqui reservas junto ao FMI. O que acontece? O FMI é Fundo Monetário Internacional. Esse fundo ele foi criado para ajudar países que estivessem em dificuldades no seu balanço de pagamento. Então, imagine que um país ele está deficitário no seu balanço de pagamentos. Ou seja, ele comprou demais e não tem para pagar, certo? Se ele não tem para pagar, além de ele não comprar mais, porque ninguém vai querer vender a ele, né? Então, ele fica numa situação ruim, mas também os países que comercializam os produtos também acham ruim, porque não podem mais vender para ele, né? Quem tem seus produtos quer vender. Então, o FMI ele criou esse Fundo Monetário Internacional, para ajudar os países que estavam em dificuldades nos seus balanços de pagamentos. Mas isso é um fundo. Como fundo, ele é composto de recursos de vários países. Então, o Brasil, por exemplo, deposita dinheiro lá no FMI. Né? Ele deposita em moeda forte e também deposita em reais. 25% em moeda forte e 75% em moeda nacional. O que acontece? Se ele, por acaso, precisar desse dinheiro que está depositado, ele pode tirar de maneira totalmente incondicional. Não tem condição nenhuma. Ele vai lá e tira, porque é dele. Né? Agora, se ele precisar de mais do que o que ele depositou, aí o FMI poderá emprestar, mas só empresta impondo determinadas condições, como, por exemplo, um ajuste fiscal, alguma coisa que garanta depois que o país vai normalizar suas contas para poder pagar. Certo? Então, essas reservas junto ao FMI também compõem nossos ativos de reserva, nossos meios de pagamento. Certo? E o outro é uma moeda escritural criada pelo FMI, chamada de 10, Direito Especial de Saque, que pode ser também chamada de SDR, né? Que é o conceito de 10, mas em inglês, certo? Que significa Special Dry Right, né? Então, essa moeda, ela foi criada pelo FMI, né? Mas foi no intuito de aumentar o meio circulante internacional. Como assim? O que acontece? A moeda aceita internacionalmente para as transações é o dólar. Né? Mas, para os países terem dólar, precisa que os Estados Unidos esteja disposto a emitir dólar. Certo? Aí o que acontece? Pode ocorrer dos países ficarem com dificuldade, com falta de liquidez no comércio internacional. Então, por conta disso, o FMI criou essa moeda, que é uma moeda escritural, que ela só circula entre os tesouros nacionais e os bancos centrais dos países. Ele não é uma moeda que você tem no bolso, ninguém tem essa moeda. Ela é uma moeda apenas escritural, né? E que ela tem curso forçado. O que é curso forçado? Um país não pode se negar a receber 10 em pagamento. Mas, Luísa, como é que funciona? É assim, imagina que você tem uma reserva junto ao FMI de 100 milhões de dólares. Aí, o FMI cria uma moeda 10 ele vai te dar a quantidade de 10 na proporção das suas reservas junto ao FMI. Então, se você tem 100 milhões de dólares no FMI, ele vai te dar, por exemplo, 1 milhão de 10.
Se você tem 200 milhões de dólares no FMI, ele vai te dar 2 milhões de 10. Se você tem 400 milhões no FMI, ele vai te dar 4 milhões de 10. Então, ele vai distribuir entre os países membros, né, uma proporção das reservas que você tem junto ao FMI em 10, certo? Então, isso faz com que os países, a posição de cada país perante o outro não mude. Quem era o mais rico continua mais rico, quem era o mais pobre continua mais pobre. Só serve para quê? Para aumentar o comércio internacional, o meio circulante internacional, tá certo? Então, essa moeda é chamada de 10, direito especial de saque, ou então, em inglês, Special Drawing Right, tá bom? Então, isso é só para você entender que nos nossos ativos de reserva não existe mercadoria. Não tem arroz e feijão. Vamos supor, o Brasil produziu muita soja. Então nós temos muitos ativos de reserva. Não, não temos. Por causa da soja, não. Porque lá não tem mercadoria. Tá certo? Mas o Brasil produziu, sei lá, é autossuficiente em determinado serviço. Tudo bem, pode ser, mas não vai aumentar os ativos de reserva, nem diminuir, porque lá não tem serviços. Tá certo? Então, lá só tem, nos ativos de reserva, moedas estrangeiras, moedas fortes, né? O ouro monetário, 10 e as reservas junto ao FMI. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, vamos agora falar, então, da estrutura do balanço de pagamentos, né? Então, vamos montar aqui. Nós temos o balanço de pagamentos e nós temos, ela é composta. Primeiro, eu vou montar aqui toda a estrutura, depois eu vou explicar passo a passo cada uma. Primeiro, nós temos a balança comercial. Então, é essa que a gente ouve muito no Jornal Nacional, não é isso? Quem ainda assiste a Globo, né? Eu não assisto mais a Globo, mas quem assiste, a gente ouve nos telejornais, né? E se fala muito também nos jornais. Então, a balança comercial vai registrar o quê? Vai registrar todas as mercadorias que entram ou saem do país. Então, saiu ou entrou mercadoria, você vai lançar na balança comercial. Segundo, balança de serviços. Na balança de serviços, você vai lançar todos os serviços que não remuneram o fator de produção. Ou seja, eu chamo isso de serviços não fator. Luísa, o que é isso? Bem, eu disse para vocês que os fatores de produção são o quê? Capital, matéria-prima, mão de obra e empreendimento. E a remuneração dos fatores de produção? Salários, juros, aluguéis de lucros. Não é isso? Essas são as remunerações dos fatores de produção. Quando você remunera um fator de produção, você está remunerando um serviço fator, certo? Então, é um serviço fator. Agora, quando você faz qualquer tipo de remuneração que não corresponda a salários, juros e aluguéis de lucros, você está remunerando um serviço que não está remunerando salário, não está remunerando mão de obra, nem capital, nem empreendimento, nem matéria-prima, você está remunerando um serviço não fator. Então, aqui na balança de serviços, você vai lançar serviço não fator. Quais são eles? São inúmeros, que eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês. Mas o principal deles, que cai, vamos por 99% das vezes, são os serviços referentes a transporte, ou frete, se você quiser, e seguros. Fretes de seguros. Nessa nova metodologia, ele trocou a palavrinha de frete por transporte, mas é a mesma coisa, certo? Então, na balança de serviço, eu vou lançar, além de outras coisas que eu vou dizer para vocês, você vai lançar aqui fretes de seguros, tá bom? Depois, terceiro, nós temos a conta de renda primária. Ou, se você quiser, só renda primária. Isso aqui mudou, tá? Então, aqui na conta de renda primária, eu vou lançar todos os serviços fatores, todas as remunerações dos serviços fatores. Então, eu vou colocar aqui, aqui era serviço não fator, né? E aqui vai ser serviço fator. Então, por exemplo, se você tiver, o país estiver remunerando, né, sobre a forma de salários, sobre a forma de lucros, de juros, eu vou lançar aqui na conta de renda primária. Por quê? Porque eu estou remunerando um serviço fator, tá? E eu tenho a conta de renda secundária. Essa conta de renda secundária é uma renda que vai provir, mas não secundária, de um processo produtivo, certo? Ela vai
se provir de, por exemplo, doações. Você pode encarar aqui como doações, né? Se for uma prova dissertativa, você não coloca isso, tá? Mas você pode encarar isso. Então, por exemplo, se o país ele está fazendo uma doação, né, para um outro país que está com dificuldades, né? Isso aí vai ser você vai lançar na conta de renda secundária. Que isso corresponde na estrutura antiga, para quem está assistindo essa aula, mas já conhecia a estrutura antiga, corresponde às transferências correntes unilaterais, certo? Então, são transferências que estão sendo concedidas em troca de nada. Você não está recebendo nada em troca, nenhum bem, nenhum serviço, certo? Por exemplo, se você tem um filho estudando fora do país, você manda uma mesada para ele, você vai lançar aqui na conta de renda secundária, certo? Porque não está havendo contrapartida de nenhum bem, nenhum serviço, tá certo? Aí, quando eu somo o que tem no 1, mais 2, mais 3, mais o 4, aí eu tenho saldo no balanço de pagamentos em transações correntes. Lembra quando eu falei para vocês, lá na conta capital, transações correntes, e na poupança também, né? Na conta de poupança e investimento, na conta capital, né? Transações correntes. Esse saldo no balanço de pagamento de transações correntes é 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4. Tá certo? Então, lembra quando eu contei lá para vocês? Déficit no balanço de pagamento e transações correntes. Lembra? Então, aquele déficit é quando eu somo 1 mais 2, mais 3, mais o 4 e dá um valor negativo. Aí é o déficit no balanço de pagamento e transações correntes. Aí eu vou ter um saldo negativo. Certo? Um saldo negativo é um déficit. Certo? Se der positivo esse saldo, eu estou tendo um superávit. Em transações correntes, em conta corrente ou em transações correntes. Certo? Pronto. O que acontece? Depois que eu somo isso daqui, eu vou ter mais 3 coisinhas aqui. A primeira é a conta capital. Nessa conta capital, eu vou lançar todos os ativos não financeiros não produzidos. Ah, Luísa, o que é ativos não financeiros não produzidos? É, por exemplo, terra. Terra é um ativo financeiro, mas não financeiro, porque não é dinheiro, né? E é não produzido, ninguém produz terra, certo? Eu vou lançar aqui também as transferências de capital, né? Bem, eu disse para vocês que na conta de renda secundária eu lançava as transferências correntes, que são aquelas doações, né? Nessa conta de capital, eu vou lançar as transferências de capital, que são relacionadas a patrimônio. Ela não provém de renda, ela provém de patrimônio, certo? Então, eu lanço aqui na conta capital. Agora, na grande maioria das vezes, essa conta capital, eles nem falam muito, certo? Então, normalmente, eu não lanço aqui. Eu não tenho lançamento na conta capital. Agora, nessa seguinte, tem, que é a conta financeira. Essa conta financeira é muito importante. Por quê? Porque nessa conta financeira eu vou lançar todos os investimentos. Todos, certo? Então, prestem atenção. Vamos supor que se instale aqui no Brasil uma empresa multinacional americana. Então, eles vão instalar uma fábrica aqui no Brasil. Isso aí é um investimento direto, certo? Esse investimento direto eu vou lançar na conta capital. Na conta capital, porque é um investimento, certo? Agora, quando essa empresa estiver instalada aqui, ela vai começar a gerar lucro, e esse lucro vai lá para os Estados Unidos. Aí eu vou lançar lá na conta de renda primária. Por quê? Porque aí é lucro, a remuneração de um serviço fator. Tá certo? Então, a remuneração eu vou lançar na conta de renda primária. Agora, o investimento em si, eu vou lançar na conta financeira. Eu vou depois detalhar cada uma delas. Eu estou dando só uma noção, tá? Então, o que acontece? Se esse saldo aqui no balanço de pagamento de transações correntes, ele for positivo, significa que o país, ele não precisa de poupança externa, porque deu positivo, né? Então, ele vai levar esse dinheiro para fora. Então, ele vai investir lá fora, certo? Então, ele provavelmente vai aqui na conta financeira, ele vai levar o dinheiro para fora. Ele vai passar a ter um ativo lá fora, certo? Agora, aqui.
Agora, se der negativa, se esse saldo de transferência der negativo, significa o quê? Significa que ele vai precisar pegar a poupança lá de fora. Então, ele vai precisar pegar dinheiro deles lá de fora que vão investir aqui, né? Então, nessa conta financeira, eu vou lançar em passivo, né? Vou passar a ter uma obrigação com eles lá fora. E aqui, por último, eu tenho erros e omissões. Essa conta de erros e omissões é só uma conta de ajuste, tá? Normalmente também eles colocam um valor zero para erros e omissões. Embora recentemente eles tenham até colocado uma questão com valor alto para erros e omissões. Mas, na grande maioria das vezes, eles consideram zero. É uma conta de ajuste. Por quê? Porque muitas vezes os lançamentos que são feitos no balanço de pagamentos, eles são feitos por valores estimados, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você vai pagar um frete de uma mercadoria que está vindo lá do Japão, né? E esse frete vai ser de acordo com as milhas percorridas. Então, de repente, pode ter um pouquinho mais de milha, um pouquinho menos de milha, né? Percorrida, então esses valores podem ser inexatos. Você lançou um valor lá e não foi exatamente aquilo que foi pago, né? Então, você lança lá em erros de omissões. É só uma conta de ajuste, tá bom? Você não precisa nem entender o que é, porque na hora da prova ele vai falar, sabendo que o saldo de erros de omissões foi tanto. Você lança lá, independente de saber qual foi a origem desses erros de omissões. Certo? Então, a estrutura do balanço de pagamentos está aqui. Essa estrutura vocês têm que saber. Então, eu tenho a balança comercial, balança de serviços, conta de renda primária, conta de renda secundária, o saldo de transações correntes, a conta capital, a conta financeira e erros de omissões. Então, vamos agora falar um pouquinho em cada uma delas, tá bom? Vamos começar pela balança comercial. Na balança comercial, se por acaso estiver entrando dinheiro aqui, recursos aqui, né? Ou seja, se estiver saindo mercadoria daqui do país, né? Você vai lançar em exportação, certo? Então, quando estiver saindo mercadoria, você lança em exportação, tá? Se estiver entrando, você vai lançar em importação. Mercadorias, independente de haver a contrapartida de pagamento, tá? Porque muitas vezes você pode exportar alguma coisa e financiar. Você não necessariamente vai estar recebendo dinheiro, tá? Então, você pode lançar aí na balança comercial exportação e importação de mercadorias. Às vezes eles falam de tangíveis. Tangíveis é aquilo que você pode pegar, tocar, cheirar, sentir, né? Então, de tangíveis, de visíveis, você consegue ver, né? Então, você vai lançar na balança comercial, tá? Na balança de serviços, você vai lançar os serviços, né? Se por acaso você estiver vendendo algum serviço, você vai lançar como uma receita. Se você estiver pagando por algum serviço, você vai lançar como uma despesa. Na conta de renda primária, também, se você estiver mandando juros, lucros lá para fora, vai ser uma despesa. Se você estiver recebendo, vai ser uma receita, certo? Na conta de renda secundária também, se você estiver mandando dinheiro lá para fora, como ajuda humanitária, por exemplo, vai ser uma despesa. Se você estiver recebendo, vai ser uma receita. Na conta de capital, a mesma coisa. Se por acaso você estiver mandando alguma coisa para fora, vai ser despesa. Se estiver recebendo, é receita. Agora, na conta financeira, eu não falo de receitas de despesas. Eu falo de ativo e passivo, tá? Então, ativo, você pode encarar, porque na grande maioria das vezes vai ser isso. Quando você estiver, o país estiver mandando alguma coisa para fora, ele passa a ter um direito sobre aquilo. Então, ele vai passar a ter um ativo. Agora, se ele estiver recebendo alguma coisa de fora, ele vai passar a ter uma obrigação com esses recursos. Então, ele vai vai aumentar o passivo, tá certo? Então, decoraram isso daí? Vocês têm que decorar essa estrutura do balanço de pagamentos para a gente poder fazer os lançamentos. Então, a partir de agora, eu vou chamar a balança comercial de BC, balança de serviços BS, conta de renda primária, CRP, tá certo? Então, vou abreviar tudo. Vou mudar aqui a lousa. Vamos colocar aqui balanço de pagamentos. E vou colocar aqui, ó, balança comercial, balança de serviços, conta de renda primária, conta de renda secundária. Aí eu tenho o saldo no balanço de pagamentos em transações correntes. Tenho conta capital, conta financeira, vou colocar aqui, e erros de omissões. Então, vamos lá. Na conta
na balança comercial, você vai lançar exportação e importação. Na de serviços, receitas e despesas, certo? Vamos lá. Então, na balança comercial, você vai lançar mercadorias. Independente de como essa mercadoria entrou ou saiu do país, você tem que lançar na balança comercial. Ah, Luísa, mas se eu estiver vendendo uma mercadoria lá fora, lança lá em exportação. Né? Ah, e se eu estiver comprando, lança lá em importação. E se eu tiver recebido uma doação, tiver entrado aqui uma mercadoria porque me deram, mas foi mercadoria, né? Aí você vai lançar lá na balança comercial como se você estivesse importando. Mesmo que você não esteja, mas você vai lançar. Ah, e se tiver havido um investimento aqui, mas o investimento não foi em dinheiro, foi em máquinas. Mandaram máquinas para aqui para o país. Você vai lançar como se estivesse importando. Entrou mercadoria ou saiu mercadoria daqui do país, tem que lançar na balança comercial. Agora vamos ver aqui na balança de serviços. Eu disse para vocês que na balança de serviços, eu lançaria praticamente, assim, grande maioria das vezes, eu ia lançar fretes ou transportes e seguros. Mas tem outras coisas também, que eu vou só falar aqui para vocês, tá? Porque ninguém vai ficar decorando isso, mas vocês têm apenas que saber onde lançar. Por exemplo, serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros. O que significa isso? Serviços de manufatura. Vamos supor que eu tenha algum insumo físico e esse insumo físico foi mandado para fora, por exemplo, algodão. Mandei algodão lá para fora e ele voltou manufaturado. Nessa situação, eu vou lançar ele na balança de serviço pela diferença. Por exemplo, eu mandei um insumo físico, algodão, por $100. Voltou em camisetas de $120. Então, eu vou lançar $20 lá na balança de serviços, certo? Então, vai ser uma despesa, né? Porque eu estou pagando, né? Então, eu lanço em despesa. Se for ao contrário, né, eu estiver recebendo, eu lanço como receita, certo? Outra coisa, serviço de manutenção e reparo. Vamos supor que você tem uma máquina aqui, essa máquina quebrou, você vai lançar lá para fora, você vai mandar lá para fora para consertar. Consertam e você traz de volta. Então, você vai lançar o quê? Você vai lançar como serviço de manutenção e reparo e pagar só o valor desse reparo, desse serviço. Né? Então, você mandou uma máquina que vale $1 milhão, chegou lá, eles consertaram e o conserto custou $100 mil. Você vai pagar você vai lançar só os $100 mil. Tá certo? Outra coisa, transportes, que eu já falei que é a mesma coisa que frete, né? Então, se você manda uma mercadoria, ela não vai sozinha voando. Você tem que mandar num avião, você tem que mandar num navio, você tem que mandar de alguma maneira, né? Num caminhão, você tem que mandar. Então, você tem que pagar o transporte, que é o frete. Você lança aí na balança de serviços. Ou você está pagando ou você está recebendo. No caso do Brasil, como a nossa infraestrutura não é tão boa, normalmente a gente paga mais do que recebe. Né? Viagens. Essas viagens, você vai incluir todo tipo de viagem. É uma viagem de turismo, é uma viagem para estudo, é um congresso que você vai fazer, né? Você vai lançar também aí na balança de serviços. E também todas as despesas com cartão de crédito. Independente desse cartão de crédito, o pagamento desse cartão de crédito ser destinado a uma coisa que não tem nada a ver com o serviço. Você vai lançar aí. Então, despesas com cartão de crédito você lança na balança de serviços, como também receita de cartão de crédito, certo? Quando eu falar despesa, é tanto despesa como receita, tá bom? Se for despesa, você lança como despesa. Se for uma receita, você lança como receita, certo? Construção. Essa construção é uma coisa meio vaga, né? Então, o que seria a construção aqui? Ela vai registrar operações relacionadas à implantação e instalação de projetos de engenharia, certo? Então, seriam mais ou menos instalação de projetos, tá bom? Outra coisa também que você vai lançar na balança de serviços são os seguros, tá? Então, se vocês quiserem ir copiando aí, vocês podem copiar. Não vou colocar aqui, porque senão vai encher demais, né? Seguros que eu já falei para vocês. Serviços financeiros. Isso é importante, esse serviço financeiro que pode causar um pouquinho de confusão. O serviço financeiro não tem nada a ver com juros. Serviço financeiro tem a ver com despesas de corretagem, certo? Que pode haver. Né? Qualquer cobrança que esteja implícita num serviço financeiro, certo? Por exemplo, intermediação bancária, aí você inclui lá como serviço financeiro lá na balança de serviços, tá? Comissões, garantias, fianças, tudo serviço financeiro você lança lá na balança de serviços, tá?
Outra coisa que você vai lançar na balança de serviços são serviços de propriedade intelectual, certo? Que seria, por exemplo, correspondente aos royalties, né? Então, ser royalties é a remuneração do conhecimento, né? Então, você lança lá na balança de serviços como serviço de propriedade intelectual, né? Serviços de telecomunicações, computação, informação, você lança lá também. Aluguel de equipamentos. Então, se está havendo aluguel de equipamentos, isso pode causar uma confusãozinha. Por quê? Porque eu falei para vocês que na conta de renda primária eu ia lançar a remuneração dos serviços fatores. E remuneração de serviço fator é salário, juros, aluguéis de lucros, certo? Mas se for aluguel de equipamentos, você vai lançar na balança de serviços, tá bom? Aluguel de equipamentos. E outros serviços de negócios, tá bom? Que, por exemplo, serviços de pesquisa e desenvolvimento, você lança aqui na balança de serviços. Serviços culturais, pessoais, recreativos. Serviços governamentais. Por exemplo, vamos supor que o Temer saia daqui do Brasil e vá lá para o outro país, um outro país, e leve uma comitiva, e lá ele tenha despesas, né, governamentais. Esses serviços governamentais você lança lá também, tá certo? Então, é mais ou menos isso que você vai lançar na balança de serviços. Lembrando que o que mais cai são fretes de seguros ou transportes de seguros, tá bom? Pronto, aí eu tenho aqui a conta de renda primária. Essa conta de renda primária, ela se divide em 4 coisas, certo? Que você praticamente vai precisar só saber que é na conta de renda primária, certo? Mas, vamos detalhar aqui. Você vai colocar aqui salários de ordenados, certo? Que sejam pagos. Então, se for pago um salário ou um ordenado, vamos supor que algum estrangeiro veio fazer um serviço aqui no Brasil, depois voltou para o seu país de origem e o Brasil, então, mandou o salário dele. Então, isso é um salário ordenado que está saindo, é uma renda. É uma renda do serviço fator, que foi a mão de obra dele. Você vai colocar aqui também a renda ou remuneração, né, o rendimento de investimento direto. Então, é rendimento do investimento direto, né? Rendimento de investimento direto. Investimento direto seria um investimento produtivo. Imagina que uma fábrica se instalou aqui. Ela vai produzir e vai gerar renda. Essa renda, lembre-se que é a renda, não é o investimento em si. É a renda que foi gerada desse investimento. Então, esse rendimento vai ser lançado na conta de renda primária. Aí eu tenho rendimento de investimento em carteira. O rendimento de investimento em carteira vai ser basicamente o rendimento com juros, certo? Né? Então, vamos supor que o Brasil, emitiu títulos e vendeu títulos lá fora, certo? Aí o país que comprou esses títulos vai ficar recebendo os juros desse título. Então, esses juros é o rendimento de investimento em carteira. Se o Brasil estiver mandando, vai ser uma despesa. O Brasil também pode comprar títulos, então vai ser uma receita. E tem o rendimento de outros investimentos. Certo? Então, esse rendimento de outros investimentos vai incluir, por exemplo, os juros que se paga de empréstimos que se faz de agências governamentais, de organismos internacionais. Por exemplo, vamos supor que o Brasil peça dinheiro ao FMI emprestado, né? Quando esse dinheiro chega, o Brasil vai investir em alguma coisa, por exemplo, né? Então, ele vai ter que pagar uns juros para o FMI. Os juros que ele vai pagar para o FMI, eu coloco aqui em rendimento de outros investimentos, certo? Também inclui os juros de financiamento à importação, né? E os juros sobre pagamento antecipado de exportações, tá certo? Mas você não precisa saber esses detalhes. Você que está prestando aí para fiscal, você não precisa saber tão detalhadamente isso. Você só precisa entender. Na maioria das vezes ele vai dizer assim, foi pago juros de tanto, foi pago lucro de tanto. Então, esses juros e esses lucros tem que estar na conta de renda primária. Não necessariamente você precisa saber essas subdivisões, tá certo? Agora, já caiu uma vez ele dizendo assim, sabendo que salários de ordenados foi tanto, rendimento de investimento
rendimento direto foi tanto, rendimento de investimento em carteira foi tanto, rendimento de outros investimentos foi tanto. Então, foi rendimento, foi renda. Você lança aqui na conta de renda primária. Tá? Você soma e lança na conta de renda primária. Se estiver entrando, vai ser receita. Se estiver saindo, é despesa. Tá? Então, aqui eu vou ter receitas e despesas também, certo? Receitas e despesas. Aí eu tenho aqui a conta de renda secundária, mas parece que o nosso tempo acabou. A aula voa, né? A aula quando é boa é assim, acaba rapidinho. Então, daqui a pouquinho a gente volta.